Estamos de volta, vamos ouvir tranquilamente. Muito bem. Joana continua e observemos muito bem o que ela nos diz. Não basta, portanto, anelar por esta ou aquela conquista. Não é suficiente. Torna-se imprescindível insistir e perseverar, de forma que a potência da ideia inusitada predomine sobre as que se encontram arquivadas comandando os acontecimentos. Veja bem, nós temos os nossos pensamentos, as nossas ideias, já se encontram arquivadas e em profunda dinâmica para se concretizarem. Aí colocamos uma ideia nova. Não basta anelar por esta ou aquela conquista. Não basta. É preciso insistir e perseverar, porque o que nós vamos encontrar? Barreiras, barreiras e barreiras. Por que vamos encontrar barreiras? Porque nós precisamos dar o testemunho da convicção, da maturidade espiritual. Nós só mostraremos maturidade espiritual quando nós vencermos as nossas próprias fraquezas. Entende? Nós vamos conseguir vencer quando todas essas ideias que nós anelamos, elas se fortalecerem, se tornarem fortes e dominarem as que se encontram lá acomodadas, não querendo ocorrer mudança, porque se essas novas penetram, essas que se encontram lá adormecidas e guardadas, vão ter que dar um destino. Ou saem e deem lugar. Olha, existem pessoas que não aceitam a perda de um cargo ou de uma função. Nós conhecemos casos muito interessantes. A pessoa era presidente de uma instituição. Acontece que o tempo foi passando, não é? E vieram as novas ideias. É necessário que venha. A própria doutrina estabeleceu essas possibilidades de que quando ocorresse uma mudança e que a ciência provasse
que a doutrina estava falha em algo, ela cederia esse espaço para a ciência, ou para o que quer que fosse. Mas até hoje não aconteceu. Estão aí tentando provar. É uma coisa fantástica, né? Porque, veja bem, a doutrina é luminescente, é libertadora, mas as pessoas procuram encontrar defeitos na interpretação. Isso é muito interessante, que eu ainda não cheguei a pegar o fato, mas vou citar aqui por alto que as pessoas procuram encontrar defeitos em palavras que se modificaram. Meu Deus, né? O importante é o significado, o conteúdo, não é a palavra. A palavra muda, o vernáculo português é vastíssimo, não é? Nós podemos colocar sinônimos em tudo que nós pensarmos, nós podemos colocar sinônimos, mas isso não quer dizer que o sentido e o significado da ideia esteja comprometido. A pessoa pega algumas picuinhas para se promover. É uma pena isso. A doutrina ela é atual, atualíssima, magnífica, não é? Mas o que vai fazer? A pessoa precisa dessa promoção por causa do quê? Por causa do ego. O ego. Continua, Joana. Considere-se uma... Olha que coisa muito interessante o que ela vai citar aqui. Considere-se uma emissão sonora persistente em fracos decibéis, no entanto audíveis. Quando ocorre essa... Olha que interessantíssimo. Quando eu li isso, falei, meu Deus, olha que... Eu até procurei em mim mesmo se eu identificava, né? Mas existe. Existe. Considere-se uma emissão sonora persistente em fracos decibéis, no entanto audíveis, se, ao mesmo tempo, forem emitidas outras ondas mais altas e volumosas, ei-las que se sobreporão às anteriores, anulando-as e, por efeito, destacando-se na acústica dos ouvintes. O conflito existente entre o ego e o eu, prestemos atenção, para não entenderem de forma equivocada. Porque sempre existirá o conflito entre o eu e o ego. O ego tentando se sobrepor e o eu, por sua vez, sem muitas lutas e artimanhas, vencendo. Porque o eu é o espírito eterno. O ego é aquele elemento ainda primitivo que tenta se sobrepor, não é? Então, por sua vez, nós precisamos entender que neste conflito existente entre eu e ego, tentando se sobrepor ao eu, que nunca vai conseguir em supremacia, ele de vez em quando ele sai, mas o eu prepondera. Então, este conflito natural, porque é um conflito natural, de crescimento, produz um som, e este som, por sua vez, é audível. É como se fosse uma batalha, não é? Numa batalha, explodem bombas para todos e quaisquer lados. E nós não ficamos
ignorando isto. Nós ouvimos, não é? Assim também é a batalha do eu contra o ego, produzindo certo efeito sonoro, destacando-se na acústica do nosso ouvido. O processo, continua Joana, de aquisição dos valores elevados é de curso longo, bem elaborado, com frequência e bom direcionamento, a fim de alcançar-se o êxito pretendido. Não dá para você fazer um planejamento de luz se nós não fizermos uma avaliação quantos postes numa praça. Quantos postes nós vamos precisar, quanto a quantidade de fios, quantas luzes, de quantos watts, enfim. Nós precisamos fazer um projeto. Este projeto não pode ser mesquinho. Fazermos aí a toque de caixa não dá. Precisamos sim sentar, refletir, meditar, anelar a vontade da conquista interior, aplicar a nossa vontade firme e forte para atingir a meta. Qual seria a meta? Qual seria esta meta? Meta tão bendita neste nosso estudo que estamos fazendo? Plenitude. A plenitude. A plenitude é a nossa meta. Para isso, não podemos fazer brincando. Temos que fazer com seriedade. Com seriedade. Vamos voltar.